é contigo. Aleluias. A paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 10, do verso 46 ao... Eu só enganei vocês, tá? É Marcos 10. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, do verso 46 ao 52. A epígrafe da sua Bíblia deve trazer o cego de Jericó. Aleluias. Motivo de alegria estar na casa do Senhor nesta noite. E durante a tarde, quando fui informado que eu seria o mensageiro hoje, foi motivo até de alguma surpresa. Estava desejoso de ouvir o nosso pastor presidente ministrar, e eu creio também que a igreja ama receber a instrução por parte do nosso pastor. Mas nós leremos nessa noite Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46, diz assim a palavra do Senhor: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluias, glórias a Deus. Podeis assentar, fiquem à vontade nessa noite, para louvar, para adorar o Senhor, para fazer anotações, aquilo que o Senhor lhe conceder nessa noite. O tema da nossa mensagem nessa noite é: seja persistente. Seja persistente, porque muitas das coisas estão abertas no nosso horizonte, estão fixas no nosso coração, estão nos nossos planos e projetos, e nós por alguma vez até começamos a trilhar este caminho, até começamos a construir isto, mas em algum ponto da jornada, nós nos cansamos, nós desistimos e nós paramos. Então eu quero dizer para você, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, não é tempo de desistir, é tempo de persistir. A história bíblica, a narrativa bíblica não vai nos mostrar muito o valor da persistência, porque na Bíblia você vai perceber que vence quem continua, vence quem prossegue. Então nós começamos com a história de Bartimeu. Bartimeu, ele é alguém sem nome. Aí você fala assim: mas não, o nome dele é Bartimeu. Não, não é. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Ele não tinha nome, ele não tinha identidade. As pessoas ao redor falavam assim: olha, tem um ceguinho lá na entrada da cidade, que é filho do seu Timeu, que ele fica lá o dia inteiro, deitado em cima de uma capa, com uma bolsinha pedindo esmolas. E alguma pessoa passa por ali e dá uma esmola, mas outras pessoas atravessam a rua para o outro lado, para não escutar ele reclamando da condição que ele se encontra. Ele era um homem sem identidade, ele era uma pessoa sem nome. Na visão do povo judaico, ele era uma pessoa sem propósito, porque ele não poderia nem sequer andar sozinho pela rua. Para que ele chegasse no ponto de mendicância, alguém da sua casa tinha que tomá-lo pela mão e levá-lo até a porta da cidade, até a beira do caminho, para que ele pudesse mendigar. Então, a história nos mostra que um dia nasce uma esperança no coração deste homem,
porque ele ouviu falar que havia um profeta, que havia um homem de Deus, que andava por toda parte anunciando o evangelho do reino e curando aqueles que estavam enfermos. Ele deve ter ouvido falar de outro cego que fora curado, quando Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos olhos dele e falou: vá até o tanque, lave os teus olhos. Ele deve ter ouvido falar de um coxo de nascença que foi levantado, ou do homem que à beira do tanque há 38 anos estava lá parado, imóvel, esperando o momento da cura e não alcançava, mas foi levantado e tomou a sua cama e foi embora. Ele deve ter ouvido falar de um homem que tinha 4 bons amigos, que sendo coxo foi descido pelo telhado e alcançado por Cristo. Então, se você conhece alguém que não tem esperança, conte dos grandes feitos do Senhor para essa pessoa. Se você conhece alguém que acha que está perdido, que está longe, que não tem mais o que fazer, fale para essa pessoa: Jesus cura, restaura, salva e leva para o céu. Conte do que o Senhor fez na sua vida, do que o Senhor fez na sua família, porque isso vai dar esperança àquele que está perdido. Foi isso que aconteceu com esse homem, nasceu nele uma esperança: um dia eu vou conhecer Jesus, um dia ele vai passar na minha rua, um dia ele vai entrar na minha casa, um dia eu vou estar frente a frente com ele, e então eu verei. E no coração daquele homem essa esperança foi alimentada, até que um dia um furdunço começa a acontecer na rua, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, de forma alta. E ele deve ter perguntado para alguém: o que está acontecendo? Porque os pontos de mendicância eram comuns aos mendigos, porque eles eram um ponto de grande fluxo de pessoas. Então às vezes um coxo falou para o cego: tem um tal de Jesus chegando aí, eu não sei quem é, mas tem muita gente com ele. Eu vejo que as pessoas estão se esforçando para chegar perto dele, que todo mundo quer conversar com ele. Então ele falou assim: essa é a minha chance, essa é a minha vez, esse é o meu momento, é a hora da minha história ser mudada, da minha história ser transformada, porque Jesus está chegando e eu quero estar com ele. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sente as minhas dores, afasta de mim a minha punição, cuida de mim, olha para a situação onde eu estou, para o castigo que eu estou encarando e me livra dele. É isso que quer dizer: tem misericórdia de mim, afasta de mim o castigo que eu mereço, que eu estou sofrendo. E alguém que estava perto, às vezes até um dos outros mendigos, fala para ele: fica quieto, ninguém vai te ouvir, você é só um cego, está aqui todo dia, ninguém nunca veio falar com você. Por que você acha que um homem importante vai vir conversar com você? Por que você acha que um profeta, um pregador, um mestre da palavra vai vir conversar com você? Por que você acha que o Filho de Deus vai vir ouvir a sua reclamação, o seu clamor, a sua necessidade? E ele continua insistindo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A vida insiste em nos mostrar as nossas impossibilidades, as nossas barreiras. Alguém falou para ele: você não é conhecido, você não tem nome, você não tem parente, você não tem ninguém para te fazer chegar até o mestre. Mas Jesus nos faz uma promessa em João 11:40. Ele nos lembra de algo que ele havia falado, na verdade. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ele está falando isso para uma família que estava com o seu ente querido morto há 4 dias, que não tinha mais esperança. Ele fala: eu já falei para vocês, vocês não se lembram? Se vocês crerem, verão a glória de Deus. Então não é tempo de desistir, é tempo de continuar buscando. As nossas impossibilidades, as nossas dificuldades não fazem sentido, porque Jesus faz milagres, Jesus muda histórias, Jesus muda vidas. Nós só não podemos desistir. As circunstâncias podem tentar nos parar. Tem alguém que puxa pelo braço e fala: não vai lá, para com isso, você está dando murro em ponta de faca, desiste desse homem, desse marido, desse filho, desse irmão, desse parente, desiste desse negócio, desiste dessa situação, entrega aos pontos, parte para outra. Mas Jesus está falando: insista, continue clamando, continue chamando, porque eu vou voltar a minha atenção para você, eu vou ouvir o seu clamor. A multidão pode tentar nos deter: fica aqui, segura pelo braço,
Você tenta se levantar, vem alguém e fala, não, senta aí. Você tenta caminhar, tem alguém que fala assim, não, volta para trás, não é a sua vez. Você está tentando falar alguma coisa para alguém, tem alguém falando, fica quieto, não fala agora, espera a sua vez chegar, espera o seu momento chegar. A família pode nos depreciar. Ele não tinha um parente com ele para apontar onde Jesus estava. O trabalho da família era deixar ele lá no cantinho, na esquina, no lugar de pedir esmola, para que no final da tarde ele levasse algum dinheiro para casa. Ninguém queria estar ali do lado dele, para que pudesse livrar ele de um assaltante que viesse roubar a esmola, para poder trazer água para ele na hora que ele tivesse sede, para poder levar ele para o momento de comer. Ninguém queria estar perto dele, desistiram dele, abandonavam ele de manhã e só ia buscar no final da tarde. A sociedade pode não ver valor em nós. As pessoas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a nossa sociedade local, pode olhar só para o nosso passado, pode olhar só para os nossos defeitos, pode olhar só para os nossos problemas e falar assim, não tem mais jeito. Esse aí já deu o que tinha que dar, já fez o que dava para fazer, já chegou até onde podia chegar. Mas contudo nós precisamos continuar persistindo, nós precisamos continuar batalhando, nós precisamos continuar clamando. E para que você não ache que é um fato isolado na vida do cego Bartimeu, em Mateus 15, do 22 ao 28, vai contar a história da mulher cananeia, ou a mulher sirofenícia, como você preferir. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E eles respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. O silêncio de Deus em algum momento pode te levar a sentir diminuído, desprezado, deixado de lado. Você vê a pessoa do seu lado, alcança a bênção. Quem está na frente alcança a bênção. Quem está para trás alcança a bênção. E você está lutando, você está jejuando, você está orando, você está buscando e nada acontece. E você pensa, por que o Senhor não me ouve? Será que eu estou com defeito? Será que eu estou com problema? Será que eu não sou crente o suficiente? Será que eu não me cheguei a Ele ainda? Por que o Senhor não me ouve? As pessoas, ao verem o seu sofrimento, a sua luta, a sua batalha, podem se sentir incomodados, podem se sentir prejudicados, podem se sentir que você está querendo aparecer mais que os outros, mas na verdade só entende a dor quem está sentindo, só entende a batalha quem está lutando. Nós precisamos continuar batalhando, clamando, buscando. Não importa o que está do lado está pensando. Não importa se alguém fala assim, olha, fulano, todo culto se mata de chorar. Ciclano não pode começar a cantar um louvor que já começa a chorar. Olha, ciclano só conta problema, só conta derrota, dá até agonia de conversar com ele. É tempo de se voltar aos pés do Senhor. É tempo de insistir em estar com o Senhor, de insistir em estar na presença, em estar buscando Ele, em estar falando, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu poder. Sem Ti eu não posso fazer nada, sem a Tua presença eu não vou para lugar nenhum. Senhor, eu estou aqui. A nossa maior batalha, ela não é para alcançar cargos, mas é por estar na presença. E era a luta dessa mulher, eu preciso conversar com Jesus, eu preciso estar com Ele. As pessoas se incomodaram, não tem direito, não faz jus, não é do meio do nosso povo, não fala nem sequer o nosso idioma direito. Olha o sotaque dela, quem é que vai dar moral para essa mulher? E aí quando Jesus responde, Ele responde uma palavra dura. Às vezes você busca ao Senhor e você acha que vai vir aquela palavra te jogando para cima, e Jesus
Ele não te coloca para baixo, ele te coloca no seu lugar. Fala: não, filho, calma, tem um processo ainda. Não, filho, calma, tem a descoberta da identidade. Tem você fincar todas as suas esperanças em mim. Tem você depender somente de mim. Não é aquela pessoa que tem dinheiro que vai te ajudar. Não é aquele parente famoso que vai te socorrer. Quem vai te cuidar de você sou eu. Você é só um cachorrinho. Você depende do que vem da mão do seu dono. Você é um filho amado, mas que ainda não tem consciência de todo o poder que está disponível. Toma aqui o que eu tenho para te dar. Vai ser necessário ainda, em algum momento, nós sermos conduzidos para um lugar onde nós vamos nos sentir humilhados pelo próprio Deus, simplesmente por Ele ser Deus, poderoso, perfeito, belo, sem erro, sem mácula. Simplesmente por olharmos para a majestade santa de Deus e falar como Isaías: eu estou perecendo, eu estou morrendo, eu estou me desfazendo, e o Senhor é eterno, está em um alto e sublime trono. Eu não deveria estar aqui, porque eu vou morrer. E aí, depois que nós descobrimos quem nós somos, aí Ele fala assim: agora eu quero falar com você. Agora que você descobriu que você não é nada, agora que você descobriu que a sua família rica não vai resolver, agora que você descobriu que os recursos médicos não são o suficiente, agora que você descobriu que todo o poder que tem na face da terra, político, judiciário, financeiro, não resolve a sua situação, agora eu vou resolver. Mas para isso é necessário continuar, porque se essa mulher tivesse virado as costas e falasse assim: olha, eu vim de longe, eu falei com ele, eu me humilhei, eu abri o meu coração, eu contei a minha história, e ele me chamou de cachorrinho, e ele falou que a bênção dele eu não mereço. Se coloca no lugar dessa mulher. Se Deus falasse para você: você não merece ser abençoado, por mais que seja verdade, eu não mereço ser abençoado, eu não mereço, mas se Deus falasse para mim: olha, você não merece ser abençoado, será que eu continuaria: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de pelo menos aquilo que sobrar. O Senhor vai abençoar os seus filhos, o Senhor vai abençoar ciclano, fulano, beltrano, o Senhor vai abençoar aquele irmão lá da frente. Deixa eu ver se sobra alguma coisa para mim. Quantos cultos nós viemos e uma presença poderosa marca a reunião, e às vezes a gente está duro igual uma parede, e ao invés de procurarmos em nós o que nós precisamos mudar, nós olhamos para Deus e falamos assim: o Senhor não quer falar comigo. Mas essa mulher, ela falou assim: vai sobrar alguma coisinha, pai? Deixa eu comer. Senhor, vai sobrar alguma coisa? Os cachorrinhos também podem participar daquilo que sobra. O problema é que nós queremos nos mostrar merecedores quando nós não somos. O problema é que nós queremos nos exaltar quando nós deveríamos estar nos subjugando, nos humilhando, quando nós deveríamos falar: Senhor, é verdade, eu não mereço, mas eu continuo dependendo de Ti. É verdade, Senhor, eu não mereço, mas eu continuo aqui esperando que o Senhor manifeste a Sua glória. É verdade, Senhor, eu não faço jus à cruz, mas eu continuo aqui confiando na salvação. É verdade, Senhor, que eu não merecia nem sequer ser chamado de servo, mas o Senhor me fez Teu filho, me deixe participar do Teu banquete. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos continuar. Não dá para desistir, não dá para parar. Não dá para se sentir ofendido porque outra pessoa está sendo abençoada e nós não. Não dá para ficar de birra com Deus, porque você acha que já esperou demais, que já buscou demais, porque eu acho que eu já gastei tempo suficiente esperando do Senhor. Toda a eternidade não seria tempo demais para estar com meu Deus. Toda a eternidade não seria tempo demais para que eu pudesse vislumbrar a sua face, vê-lo como Ele é e participar da sua glória. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, permita que eu participe dos Teus banquetes eternos.
Pode ser que alguém dos seguidores de Cristo queira te ver calado, ciúme dentro da casa. Pode ser que alguém que vê que você tocou o coração do Senhor, que você está perto de romper, perto de alcançar a sua bênção, fale: Deus, escuta ela não, escuta ela não, deixa ele para lá, deixa ela para lá, ele não merece, ela não merece. Se ele está sofrendo até agora, se ela está sofrendo até agora, é porque fez por onde? Mas o Senhor está querendo que você despreze isso e continue buscando Ele, continue esperando nele, continue falando com Ele, continue se colocando aos pés dEle. Se você se manter firme, o Senhor se atentará ao seu clamor e atenderá a sua petição. A história é escrita por aqueles que não desistem, por aqueles que não param. Quantas pessoas no dia antes de alcançar os seus filhos falam: Senhor, eu não oro mais por aquele, e ainda xinga o moleque, ainda xinga o adolescente, ainda xinga o jovem. Deus, eu já gastei tempo demais, eu abro mão, eu lavo as minhas mãos por ele, por ela. Quantas esposas desistiram dos seus maridos quando ele estava para ser alcançado? Quantos maridos desistiram das suas esposas no momento que a bênção estava para chegar? Não dá para desistir, não dá para parar. A Bíblia conta uma história de um pai que tinha um filho que ficava violentamente endemoniado, que cadeias não poderiam detê-lo, que as prisões não seguravam ele, que muitos e muitos homens o prendiam, mas de repente ele se desfazia daquilo como se fossem linhas velhas, podres. E aquele pai mais uma vez foi atrás de alguém que falaram para ele que expulsava demônios, que curava enfermos. A Bíblia não conta quantas vezes os exorcistas judeus estiveram com aquele jovem. A Bíblia não conta quantas das vezes aquele jovem foi retirado de dentro de um cemitério. Mas a Bíblia conta que um dia ele encontrou Jesus, e o clamor do pai foi ouvido: Senhor, o meu filho está sempre à morte, porque o espírito maligno vem e toma ele, joga ele no fogo e joga ele na água. E quantas das vezes eu tomei ele nos braços quase como morto. E aí você conhece a história. O jovem endemoniado vê Jesus, a multidão de demônios que habitava nele, diz: por que você está aqui, filho de Deus? E Jesus fala assim: olha, fica quieto, qual é o seu nome? Sou legião, porque somos muitos. Permita tão somente que a gente fique aqui nessa região. Olha ali uma manada de porcos, mande nós para eles, a gente deixa o menino em paz. E Jesus repreende aquele mal e vai embora. É muito fácil você pensar em desistir quando tem muito tempo que você está lutando em prol de uma mesma causa. É muito fácil você pensar em desanimar quando tem muito tempo que você está caminhando rumo ao mesmo alvo, ao mesmo destino, e sempre parece que está longe, sempre parece que está difícil. Mas eu quero dizer para você que da presença do Senhor nós devemos persistir, nós não devemos parar, nós não devemos desistir, porque o Senhor está atento ao nosso clamor, o Senhor está atento ao nosso pedido, o Senhor está atento à nossa necessidade. E não é porque ainda não foi liberada a sua bênção que Ele não está ouvindo. O Senhor está te ouvindo, Ele está contemplando o seu clamor. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de consagrar, não pare de apresentar a sua causa perante o Senhor, porque o Senhor está ouvindo. A justiça humana pode falhar, a de Deus não falha. As circunstâncias podem dizer que não, mas o dono da história disse que sim. As dificuldades do dia a dia podem te empurrar de volta para trás, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele vai te fazer vencer, porque essa é a vontade dele. A necessidade do nosso coração é ser ensinado a prosseguir. É por isso que jejum, oração e leitura bíblica são chamados de disciplinas espirituais. Nós precisamos treinar. Está difícil orar meia hora antes do culto? Ore 15 minutos em casa pela manhã. Está difícil jejuar 7 dias? Comece pulando uma refeição.
Está difícil ler a Bíblia inteira? Comece com um capítulo. Mas não desista. Não pare. Nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver. E como nós fazemos isso se não for treinando, se não for perseverando, se não for persistindo? Quem aqui um dia aprendeu a dirigir, ou a pilotar uma moto, ou a andar de bicicleta? Como é que foi no primeiro dia? Eu aprendi a andar de bicicleta andando escorado no meio fio. Então, o lado direito do meu pé direito ficou todo esfolado, faltando canto de dedo, quebrando unha, cortando calcanhar. Hoje eu não machuco mais o pé quando ando de bicicleta, porque eu não desisti. A sua família vai ser uma bênção porque você não vai desistir dela. Irmã, aquele marido que bota defeito em você vir para a igreja, ele vai vir para a igreja com você porque você não vai desistir dele. Pai, mãe, aquele filho que você só chora, que você só vê problema na vida dele, ele vai ser bênção para você, ele vai ser bênção para a sua família, ele vai ser bênção para a sociedade aqui em Vilhena, porque você não vai desistir dele. A política local que já causou tanta vergonha vai ser uma bênção, porque nós não vamos desistir dela. O comércio local vai ser uma bênção, porque nós não vamos desistir dele. As nossas empresas serão abençoadas, porque nós não vamos desistir dela. Crente, lá o seu patrão vai ser abençoado, porque você não vai desistir da casa que você trabalha, você não vai desistir da empresa que você trabalha. O que o nosso Deus espera é que nós tomemos uma posição firme e não desistamos dela. Nós não somos dos que retrocedem. Deus não nos deu o espírito de medo e de covardia, mas Ele nos deu o espírito de ousadia. Ele nos fez filhos, filhos de um rei campeão, vencedor de todas as batalhas. E isso é comunicado a nós através do Espírito Santo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem gente que não vai ter coragem de roubar mais, porque vai te conhecer. E você vai persistir em ser a melhor versão que você puder ser de um crente convicto. E as pessoas vão ficar incomodadas de falar pornografia perto do seu lado. E as pessoas vão ficar incomodadas de fazer aquilo que é errado quando está perto de você, porque você persiste em estar na presença do Senhor. Você resplandece a glória dEle. Se não fosse pessoas que persistem como Moisés, não teria os 10 mandamentos, não teria o Pentateuco, porque ele precisou estar 40 dias com o Senhor, e depois voltar para lá passar mais 40. Se não fosse pessoas que não desistem como Daniel, Ananias, Azarias e Misael, a gente não teria uma história para contar, porque muitos príncipes foram escolhidos para serem educados na corte do rei, só que só 4 persistiram, só quatro falaram: eu vou ficar com o meu Deus, eu vou ficar com aquilo que eu aprendi lá na leitura da palavra do Senhor, eu vou ficar aqui e fazer a vontade dEle, eu vou persistir em fazer a coisa certa. Quantos desses príncipes mais tiveram a sua história contada na Bíblia? Só esses 4. Quantas pessoas desistiram durante o processo e não tiveram a sua história contada? Gideão só levou 300. Por quê? Quem quiser ir para casa pode ir. Quem tiver com medo de continuar pode ir embora. Se essa pergunta for feita para mim e para você, qual que é a resposta? Se Deus falar, Jesus falou, né? Quem tiver medo de perder a família, vaza, deixa a minha tropa. Quem tiver medo de carregar a cruz, pode ir embora. Quem tiver medo de ser perseguido, pode ir embora. A gente tem crente que está desistindo de véspera, já está falando que não compensa mais viver no Brasil, porque o governo que vem a partir de 1º de janeiro é comunista. Já desistiu antes de começar a luta. Esse vai vencer?
O convite é para não ter medo da batalha, o convite é para persistir, o convite é para lutar. Porque se fosse para ficar na rede, deitado, de braço cruzado, ele não tinha chamado de exército. Ele não tinha falado que por amor dele a gente vai ser exposto à morte. Ele não tinha falado que nós precisamos tomar uma cruz, que é um símbolo de mortificação, que é um símbolo de morte. O Senhor nos chamou para lutar. A comparação de Paulo da igreja, ele vê um corpo, ele vê uma esposa, mas ele vê também soldados. Aquele que se alista para a peleja não deve se embaraçar com as coisas dessa vida. Não dá para desistir por causa das coisas que você está vendo em volta. Você precisa continuar, você precisa prosseguir. Lucas 18, a partir do versículo 2, vai contar para a gente a parábola do juiz iníquo. Jesus começa dizendo que tinha uma cidade onde tinha um juiz que era mau, que era corrupto, que só enxergava vantagem pessoal. Dizendo, a partir do versículo 2: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus está falando nessa palavra de persistência na busca, e está falando de convicção. É necessário que aquele que busca ao Senhor espere que vai receber. Não dá para mim falar para Deus: Senhor, eu estou aqui, olha para minha casa, olha para minha família, e chegar em casa e falar assim: mulher, fica com a casa, eu estou indo embora. Você não espera que vai receber? Você não espera que seu pedido vai ser alcançado, vai ser contemplado? Você não aguarda que o Senhor responda a sua oração, responda o clamor do seu coração? Você precisa persistir, você precisa continuar clamando, continuar buscando, continuar se submetendo, continuar fazendo a vontade do Senhor. E você precisa crer que você vai alcançar a vitória, crer que você vai receber a bênção. Porventura achará fé na terra? Ou vai encontrar um monte de pessoas que oram por obrigação? Ou vai encontrar um monte de pessoas que vão na igreja por conveniência, que fizeram de lugar de culto um lugar de reunião social? Um juiz mau atendeu uma viúva porque ela o importunava constantemente. Quanto mais Deus atenderá aos seus filhos que a Ele clamam de dia e de noite, dia e noite, dia e noite, e continuam clamando, e continuam pedindo, e continuam gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se aquele cego tivesse parado de clamar, Jesus não tinha se voltado para ele. Se aquela mulher tivesse desistido de perseguir a multidão gritando, Jesus não tinha se voltado para ela. A sua necessidade é conhecida no céu, mas o Senhor quer ouvir a sua voz, o Senhor quer ouvir o clamor do seu coração. Então não pare de clamar, não pare de buscar, e creia que você irá receber, e creia que você será alcançado pela misericórdia do Senhor, e creia que você será abençoado. Mas é necessário clamar de dia e de noite. A primeira coisa que você faz pela manhã: Senhor, eis-me aqui, eu te amo, Pai, eu lhe sirvo, eu lhe adoro, o Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha necessidade. Olha para a minha necessidade, olha para fulano, olha para ciclano, olha para as finanças, olha para a saúde. E durante o dia você vai pelo caminho falando com o Senhor: Senhor, eu estou na tua presença, Pai, eu estou dirigindo, eu estou pedalando, eu estou caminhando, mas eu estou na tua presença, eu estou trabalhando, mas eu estou na tua presença. Senhor, aqui estão os meus colegas de trabalho, toca na vida deles, me usa para falar com eles, me usa para ser um instrumento na vida deles.
Aí você vai almoçar: Senhor, obrigado por essa comida, pelas mãos que a prepararam. Toca, Senhor, nessas vidas, ó Pai, aqueles que desde o campo até chegar aqui nessa mesa trabalharam nisso. O Senhor conhece, Pai. Tem pessoas que trabalharam para que essa comida chegasse aqui, que não tem o que comer. Quando você clama só por você? Quando você pede, você pensa só na sua necessidade? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o vosso próprio deleite, para gastar com vocês mesmos. Às vezes a nossa oração não é atendida porque falta amor, porque falta compaixão, porque falta caridade. Você vai olhar, Jó estava numa situação muito difícil. Jó era considerado justo pelo próprio Deus, mas não foi o fato dele ser uma pessoa boa, não foi o fato dele ter problemas, que marcou o ponto de virada. O ponto de virada foi ele parar de discutir com os amigos e começar a orar pelos amigos. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, maus amigos, diga-se de passagem, o Senhor virou o cativeiro de Jó. O que ocupa o seu coração nos seus dias? De verdade. Quando você vai orar, o que te leva a orar? Eu tenho passado algumas experiências interessantes com a Lívia. E esses dias ela reparou que eu não tomei café da manhã e que eu não almocei. Ela perguntou: papai, você está jejuando? Sim, estou. Por quê? Porque eu quero ficar mais sensível ao meu Deus. Mas você não está pedindo nada? Sim, não. Eu quero só mais de Deus e dar mais de mim para Ele. E ela ficou preocupada com aquilo. Falei assim: mas... Aí passaram-se alguns dias e repetiu-se a cena. E aí eu falei para ela: Lívia, a gente precisa ter mais de Deus, porque da gente, a gente já tem demais, a gente já ouve demais a voz da nossa carne, os nossos desejos diários, a gente já se entrega demais a prazeres momentâneos, né? Eu estava num ritmo bom de leitura bíblica e de leitura de outros livros. Chegou a Copa do Mundo, aí vamos assistir um joguinho de futebol, diminuir o ritmo de leitura. Por quê? Será que é tão importante assim ver um jogo de futebol? Ou será que eu estou dando menos importância do que o necessário para as coisas espirituais? Eu não quero dizer para você: não, assistir futebol é pecado. Não. Quer dizer para você: valorize as coisas que têm valor. Porventura, quando o Senhor vier, achará fé na terra? Ou será que nós estaremos tão ocupados com nossos próprios deleites que nós não teremos mais tempo para ter fé? Que para ter fé é preciso ter convicção daquilo que é eterno. Onde estão os meus olhos? Aonde está a minha esperança? Que eu seja como o cego Bartimeu. A minha esperança está que eu vou ver Jesus. A minha esperança está que Ele vai passar por aqui, eu vou me encontrar com Ele. A minha esperança é que Ele muda qualquer história, qualquer vida, e quando Ele chegar aqui eu não serei mais o mesmo. A minha esperança está em Cristo. Eu vou persistir, eu vou lutar, eu vou continuar, eu vou me entregar constantemente, eu vou continuar clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa simples frase, ele reconhece quem Jesus é: o Messias prometido, o filho de Davi aguardado, o rei que ocuparia para sempre aquele trono. E ele reconhece a sua situação: é necessário que ele tenha misericórdia de mim, porque eu estou miserável, porque eu estou sofrendo uma dura pena, um duro castigo. É necessário que ele tire esse opróbrio de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não deixe que ninguém te cale. Não deixe que nada roube o teu tempo com o Senhor. Não deixe que nada pare a sua busca. Tenha uma vida constante e incessante perante o Senhor. Continue clamando, continue buscando, porque Ele lhe responderá. Ele virá até você. Ele fará aquilo que é necessário.
Ele conhece a tua necessidade, mas Ele quer que você continue clamando, porque Ele virá ao teu encontro. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé nesse momento? Toda a igreja. Eu quero que você termine repetindo uma frase. Eu vou continuar clamando. Então, vamos lá. Eu vou falar as duas metades da frase. Eu vou continuar clamando até que o Senhor venha. No 3, eu vou continuar clamando até que o Senhor venha. 1, 2, 3. De novo. Eu vou continuar clamando até que o Senhor venha. Mais uma vez. Eu vou continuar clamando até que o Senhor venha. E Ele virá. Ele é o Deus que responde com fogo, com poder e glória. Ele virá e vai nos socorrer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, ainda em pé como estamos, dizer que valeu a pena termos vindo a este lugar nesta noite, depois de louvores abençoados, uma palavra